Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de nos conceder gravando mais um vídeo para o canal. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal, você que participou ali da nossa live, no nosso último encontro, dizer muito obrigado. Agradecer você que deixou lá seu comentário, deixou sua curtida, dizer muito obrigado. Continue fazendo isso, continue nos ajudando. Hoje nosso estudo, como eu tinha falado anteriormente, será sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor produz confiança e obediência. Havia temor na igreja primitiva. Nosso texto base, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 43, que vai nos dizer assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Na igreja primitiva havia temor, havia união. Não era um temor temeroso, mas sim um temor de obediência e de reverência a Deus. Por isso que ele vai dizer que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, porque todos estavam ali com um só propósito. Amém? Que você possa, através desse estudo, aprender um pouco mais a respeito do temor do Senhor. E vai dizer assim para nós: o temor respeitoso continuava imperando e acompanhando os sinais e maravilhas que continuavam aparecendo através dos apóstolos. As duas coisas corriam juntas. Quanto mais maravilhas, maior era o temor, porque o povo estava vendo que Jesus estava com os apóstolos, mesmo ele sendo morto, ressuscitado e sendo assunto ao céu, mas eles estavam com os apóstolos através do Espírito Santo, fazendo sinais e maravilhas, confirmando tudo aquilo que Jesus tinha falado, né? Primeiro ponto vai dizer, vivendo no temor do Senhor, cresciam. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Atos capítulo 9, verso 31. Veja que ela era encorajada pelo Espírito Santo e crescia em número, e todo o povo vivia no temor de Deus. Lucas enfatiza a fórmula, temer a Deus, tanto no seu evangelho, Lucas capítulo 1, versículo 50, e Lucas capítulo 18, verso 2, como também em Lucas capítulo 23, verso 40, como também Atos. São os tementes a Deus, os gentios, que abraçam a fé judaica, que formam a base inicial da obra missionária aos gentios, no capítulo 10, versículo 2, versículo 22 e versículo 35, e Atos 13, 26 e 26. Atos 10 e 2 vai dizer ali: morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Veja que ele era gentil, ele era romano, um oficial romano, mas mesmo assim temia a Deus. No verso 26 vai dizer: eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça sua mensagem, né? Que ali um anjo foi enviado até Cornélio, para Cornélio chamar Pedro, para Pedro pregar a palavra para ele. E lá no capítulo 13, verso 16, vai dizer assim: então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar: homens de Israel e gentios, temente a Deus, ouçam-me. Veja que também os gentios ali naquela época já eram tementes a Deus. E Paulo também pregou a ele, porque a base da igreja primitiva, era tanto de gentios como de judeus. E no versículo 26 de Atos 13, ele vai dizer: irmão, vocês que são os filhos de Abraão, e também vocês, gentios, temente a Deus, essa mensagem de salvação foi enviada a nós, tá vendo? Mesmo eles sendo gentios, né, que foram gentios que também abraçaram a fé em Cristo, né, havia temor, tanto em judeus como em gentios. O temor do Senhor produz confiança e obediência, bem como afastar-se do mal. Jó 28 e 28. Jó capítulo 8, versículo 28 vai dizer: é isto que ele diz a toda a humanidade: o temor do Senhor
é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Tá vendo? É o verdadeiro entendimento. O temor do Senhor faz com que nós afastemos do mal. Também você vai ver lá Salmo 110, Salmo 111, versículo 10, que vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Salmo 110, 111 e versículo 10. Tá vendo? Aí vai dizer mais: isso por sua vez resulta na consolação do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, quem consolava o povo, o Espírito Santo que encorajava o povo, né? A temer a Deus, a ter reverência a Deus. Segundo ponto vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Salmo 111, verso 10. Temor é, na verdade, sinônimo de reverência ou adoração, o que faz supor que a sabedoria começa quando reconhecemos devidamente quem Deus é, né? E lhe prestamos a adoração que ele merece. Quando nós prestamos a adoração que Deus merece, faz-nos lembrar que descobrimos a verdadeira relevância da vida ao nos aproximar de Deus, numa atitude de humildade e de reverente temor. Não com pavor e sobressalto, não se aproximar de Deus com pavor, mas com temor, com reverência, com adoração, sabendo quem Deus é e quem nós somos. O temor do Senhor é odiar o pecado. Provérbios capítulo 8, verso 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Provérbios 8 e 13. O temor do Senhor deve levar o crente a afastar-se do mal e abominar o pecado, o qual desagrada a Deus e destrói tanto a nós como aqueles a quem amamos. É verdade, o pecado é a única coisa, é a única barreira entre nós e Deus. Por isso que ele diz que o crente ele deve se afastar do pecado. O temor do Senhor é odiar o pecado, não viver mais pecando, feito Paulo diz. Se nós estamos com Cristo, nós somos nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Então, essa é o que o crente deve fazer, odiar o pecado. No temor do Senhor há recompensa. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Provérbios 22, verso 4. Um homem humilde que teme ao Senhor, que é o lema do livro de Provérbios 1 e 7, será abençoado por ele, material e espiritual. A recompensa pela humildade e pelo temor do Senhor é a riqueza e a honra. Aqueles que permanecem fiéis a Deus receberão essas bênçãos no tempo determinado por ele. Todo o povo de Deus estará entre aqueles que herdarão a terra, Mateus 5 e 5. Já aqui os pobres de Deus são considerados ricos nos bens e honras espirituais, Apocalipse 2 e 9. No temor do Senhor há confiança, Provérbios capítulo 14, verso 26. No temor do Senhor há firme confiança e ele será um refúgio para os seus filhos, que Deus é o nosso único refúgio. O homem que teme ao Senhor tem forte confiança. O homem que teme ao Senhor tem confiança em seu forte amparo. Aí vai nos dizer, confiantes que ele nos ama e se deleita neles, que seus olhos estão fixos sobre eles e que o seu coração está voltado para eles. Suprirá cada uma de suas necessidades e os protegerá e os defenderá. Quando o povo estava caminhando no deserto, Deus supriu todas as suas necessidades, não deixou que lhe faltasse nada. Mas ele aqui não temeram a Deus, não reverenciaram a Deus como Deus deveria ser reverenciado, por isso pagaram um alto preço, né? No temor do Senhor, o temor do Senhor prolonga a vida, Provérbios capítulo 10, verso 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. A vida daquele que não teme a Deus, que não busca a Deus, é abreviada, né? E ele vai dizer, esse provérbio não oferece ao justo imunidade contra a hipótese de morte precoce, não. O justo, ele pode morrer cedo, tanto como o ímpio. A Bíblia deixa bem claro o que acontece com o ímpio, acontece com o justo, né? Por isso que ele diz, esse provérbio não oferece ao justo imunidade contra a hipótese de morte precoce, nem a garantia que os perversos sempre morrerão cedo. Aqui estão delineados, né, princípios gerais da vida. Se levarmos a vida justa, podemos evitar muitas ações tolas que causariam a nossa morte antes do tempo. Em contrapartida, se seguirmos o caminho de Deus, em geral, teremos vida mais feliz, saudável e longa, né?
Isso não quer dizer que a gente não vá morrer cedo. Isso não quer dizer que nada pode nos acontecer. Pode, tudo pode nos acontecer. E nós podemos morrer precocemente. Mas o que ele está querendo dizer é que aquele que teme a Deus e vive fazendo a vontade de Deus, eles vão viver mais felizes. Mesmo que ele vá embora cedo, mas ele viveu uma vida feliz, né? No temor do Senhor nada falta. Salmo 34, verso 9. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Note que as promessas deste salmo são condicionais e reservadas somente a quem, de fato, teme ao Senhor. Deus promete nos livrar do mal. Salmo 34 e o verso 4. Salmo 34. Salmo 34. E o verso 4, que diz assim: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Tá vendo? Salmo 34. Livrou-me de todos os meus temores. Por isso que ele diz: Deus promete nos livrar do medo, nos salvar nas crises. Salmo 34, versos 6 e 7 diz assim: clamei ao Senhor em meu desespero, e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem, tá vendo? Nos salva das crises. Põe anjo ao nosso redor, no verso 7. O anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Supre as nossas necessidades, no verso 9. Temam o Senhor, vocês que são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Tá vendo? Dar-nos vida abundante, no verso 12. Salmo 34, verso 12. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, tá vendo? Venham, meus filhos, e ouçam-me, e eu os ensinarei o temer ao Senhor, no verso 11. Tá vendo? Ouve nossas orações, Salmo 34, verso 15, que diz aí: os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos abertos para os seus clamores, tá vendo? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos sobre os seus temores. O temor do Senhor nada falta. Conforta-nos com a sua presença, verso 18, Salmo 34 e 18. O Senhor está perto dos que temem, que têm o coração quebrantado, e resgata os de espírito oprimido. Tá vendo? Ainda diz mais: livra nossa alma, no verso 22. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado, mas somente se o buscarmos ao Senhor, né? Clamarmos a ele, guardarmos a nossa língua do mal, da mentira, no verso 13. Salmo 34 e 13 diz assim: refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Tá vendo? Guardamos nossa língua do mal da mentira. E daí? Fizermos o bem e proclamarmos a paz. Verso 14. Se nós fizermos o bem e proclamarmos a paz, nada nos faltará. Ele vai dizer no verso 14 aí: afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce para mantê-la. Tá vendo? Se tivermos um coração contrito e formos seus servos. Verso 22. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugiará será condenado. Tá vendo? No temor do Senhor não nos falta nada, tudo ele nos dá. Coloca anjo, supre nossa necessidade, né? Livra nossa alma, né? Livra nossa alma, se nós guardarmos a nossa língua do mal, se nós proclamarmos a paz, se nós tivermos um coração contrito, tudo isso nós tivermos temendo a Deus, nada vai nos faltar. Ainda demais, no temor do Senhor a santidade é aperfeiçoada. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Paulo afirma com toda clareza que não devemos reivindicar as promessas maravilhosas e graciosas de Deus alistadas em 6:16 a 18, sem uma vida de separação e santidade, lá em 2 Coríntios 6, do versículo 6 ao capítulo 18. Sem dúvida, sem uma vida de separação e santidade. Esse fato explica que alguns perderam
a sua alegria cristã, Evangelho de João, capítulo 15, verso 11. Sua proteção divina, João 17, 12, João capítulo 17, versículo 12, versículo 14 e 15. Resposta às orações, João 15, 7, Evangelho de João capítulo 15, versículo 7, versículo 16. E o senso da presença paternal de Deus, Evangelho de João capítulo 14, versículo 21. João 14, versículo 21 e o 23. Né? João 14, 21 e o 23, versículo 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei. E me revelarei a cada um deles. No 23 vai dizer, Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós veremos para morar nele. Tá vendo? Se nós fizermos a vontade de Deus. Né? Se nós fizermos. Né? Que muitos já perderam isso. Muitos já não guardam mais a palavra. Muitos mais não temem mais a Deus. Então, perderam o senso da presença paternal. É uma vida de parceria com o mundo. Significa perder a presença e as promessas de Deus. Se vivemos em parceria, fazendo a vontade do mundo, nós vamos perder todas as promessas de Deus que é para nós. Então, nós devemos viver no temor do Senhor. Lá em 1 João capítulo 2, verso 15, vai dizer que nós não devemos mais amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não vai estar em nós. Mas não quer dizer que nós deixamos de amar as pessoas, não. Nós deixamos de amar aquilo que o mundo nos oferece. É isso que nós devemos fazer. Para concluir, ele vai dizer assim, andar no temor do Senhor. Agora que já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eclesiastes, capítulo 12, verso 3. Todo o livro de Eclesiastes deve se interpretar segundo o contexto deste seu penúltimo versículo. Salomão começou com uma avaliação negativista da vida como vaidade, algo irrelevante, mas no fim ele conclui com um sábio conselho e a indicar onde se pode encontrar o sentido da vida, no temor de Deus, no amor a Ele e na obediência aos seus mandamentos. Temos o propósito e a satisfação que não existem em nada mais, somente amar a Deus e temer a Ele, né? Guardando todos os seus mandamentos, fazendo toda a sua vontade. Que nós possamos ter sempre isso em mente, temer a Deus, né? E temer a Deus é questão de reverência e obediência. Se nós tememos a Deus com obediência e reverência, guardando a sua palavra, guardando seus mandamentos, fazendo a sua vontade, com certeza Ele vai nos abençoar, como Ele já tem nos abençoado, quando Ele perdoou todos os nossos pecados e escreveu o nosso nome no livro da vida. Então, que nós possamos ter isso em mente, temer sempre a Deus e fazer a sua vontade. Que Deus abençoe, agradecendo a cada um de vocês que participaram ali da nossa live e que em breve nós estaremos fazendo outra, né? E que você possa ver esse vídeo e aprender um pouco mais a respeito do temor do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.